conversou comigo, sugerindo que conversássemos aqui sobre a questão das aflições, o Vencendo Aflições. Eu não vou propor uma leitura, porque seria uma leitura longa. É todo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior capítulo do Evangelho. Então, não vou propor a leitura dele. Nós vamos ficar só com uma frase para pensarmos a respeito, que é justamente a fala de Jesus nas Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, especificamente a segunda bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, que Kardec prefere colocar, por uma questão didática, bem-aventurados os aflitos, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a proposta que aquele havia me feito é que conversássemos sobre esse assunto. Eu disse a ela que o nome do tema era pouco importante, a ideia do assunto é que era essa. Então, ela sugeriu Vencendo Aflições. Eu achei interessante o verbo vencer, conjugado na forma gerundial, né, no gerúndio, porque gerúndio é um eterno presente. Gerúndio ele não tem indicativo, nem início, nem meio, nem fim, ele é uma constante. Então, vencendo aflições significa um trabalho constante, significa algo que não se tem uma data para começar, data para terminar, é constante, principalmente considerando que vivemos todos nós num mundo de provas e aflições. Se o mundo é de provas e aflições, conforme vemos lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o vencer as aflições seria, então, o nosso dia a dia, saber lidar com tudo isso. E talvez, por isso, Kardec tenha optado em trazer do Sermão das Bem-aventuranças, trazer essa parte, bem-aventurados os aflitos, e despender um tempo e um conjunto de páginas para formar esse capítulo, que é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez para que entendamos que é preciso conhecer melhor o assunto, aprofundar melhor no assunto, porque é a chave, lidar com as aflições, a chave para viver, né, no mundo de provas e expiações. Então, creio eu que por isso ele opta em colocar ali, depois do capítulo 4, que é sobre a reencarnação, né, sobre o nascer de novo, e antes do capítulo 6, que é justamente o Cristo Consolador, como quer nos dizer que o consolo, o Cristo Consolador, capítulo 6, o consolo, ele vem depois que se entende o sofrimento, depois que se entende o que são aflições. E uma vez entendendo essa dinâmica, tem-se um consolo. Depois que se entender que sofrimento, que aflições, elas não são impostas, mas sim derivadas, as aflições são derivações, os sofrimentos são derivativos de nossas próprias ações, de nossas próprias escolhas. Quando percebemos, então, que o sofrimento é consequência e não uma imposição externa, o consolo surge, mesmo que as aflições continuem. Porque, afinal, o mundo é caracterizado assim, por essas aflições decorrentes das nossas escolhas, dos nossos atos. Mas temos sempre um indicativo para sair disso, que foi bem dito pelo Cristo, quando ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi a fala dele. É o que vemos lá no evangelista João, no capítulo 16. Então é importante nós entendermos e percebermos que sofrimento não é característica de nada. Sofrimento é consequência.
Ou seja, nós temos que sempre trabalhar com a causa para que a consequência não aconteça. Então, a ideia proposta por Kardec foi estudar a origem do sofrimento, estudar a causa do sofrimento, para entender e lidar com o sofrimento. E quando nós observamos o Sermão do Monte, que é uma escala de virtudes, uma escala ascensional de virtudes, como que uma escada, que cada degrau é uma virtude, que para atingi-la precisa ter ascendido ao degrau anterior, e assim somando 7 degraus, que formam as 7 bem-aventuranças de virtudes, e começa com a primeira delas como um indicativo forte para nos dizer o que precisamos para chegarmos a virtudes maiores, ou àquela 7ª virtude, bem-aventurança, que é ser pacificador. E ele indica ali como primeira a humildade, ao dizer bem-aventurados os pobres pelo espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, mostrando-nos que sem humildade não há entendimento para as coisas, que sem humildade não há busca de solução. E logo em seguida, como que entendendo que um coração humilde saberia lidar, ele coloca bem-aventurados os que choram, para nos mostrar que para lidar com o sofrimento é preciso já ter vencido o degrau, já ter galgado o degrau, já ter subido ao degrau da humildade. Porque aquele ser que não traz a humildade, ele se rebela contra as situações, contra o sofrimento, contra Deus. É aquilo que na questão 815 do Livro dos Espíritos chamam de prova da miséria que gera a lamentação contra a providência. Então, nesse aspecto, é preciso se ter a humildade para perceber que Deus é justo, e sendo ele justo, ele não impingiria a ninguém sofrimento. Se assim o é, o sofrimento existe, e então ele precisa ter uma causa. Mas a humildade já nos diz que a causa não pode ser o Criador, pois um ser soberanamente justo e bom, conforme vemos na questão número 13 do Livro dos Espíritos, não poderia e não impingiria a ninguém sofrimentos. Então, começamos a perceber que sofrimentos ou beatitudes são sempre consequências, são sempre efeitos, decorrências de algo, seja escolha, seja atitude, seja pensamento, que precedeu ou que gerou aquela situação. Então, Kardec propõe que façamos uma busca da origem do sofrimento. No capítulo 5, logo de início, ele propõe para que analisemos as causas das aflições. E ele nos dá 2 indicativos das causas para as aflições. Ele nos fala das chamadas causas atuais das aflições e causas anteriores para as aflições. Como ele separa isso? Ele separa demonstrando que há causas que, se rememorarmos os fatos da nossa existência, descobriremos. E há aquelas que antecederam ao nosso regresso aqui para a Terra. Há aquelas que antecederam e não as encontraremos num processo de rememoração de fatos, porque elas estarão, ou ela estará, a causa em existências anteriores, ou em existência anterior, ou existências anteriores. E ele nos diz, então, que primeiro se deve buscar a causa no grupo de causas atuais para as aflições. Normalmente buscamos justificar os problemas dizendo que são heranças do passado, mas querendo dizer que é um passado reencarnatório. E a maioria das nossas aflições estão em escolhas feitas nessa própria encarnação. Porque aquilo que nos aflige é algo que vem muito do campo dos nossos desejos, não necessariamente das nossas necessidades, das nossas reais
necessidades. As aflições normalmente advêm de atos mal pensados, palavras mal proferidas, escolhas mal feitas. E muitas vezes queremos tributar a encarnações anteriores a invigilância, a intemperança, a intempestividade das nossas ações presentes. Há pessoas que dizem que, muitas vezes, a causa de uma dificuldade num relacionamento conjugal, problemas de família, são frutos de encarnações passadas, quando, na verdade, é uma pura e simples falta de educação para conviver em duas pessoas, para conviver em 4 pessoas, em 5 pessoas, que são as famílias. Muitas vezes falta um excesso do egoísmo, um egoísmo, na verdade, que é um excesso de personalismo. A pessoa egoísta, ela vai sempre ter dificuldades, ela sempre estará insatisfeita, ela sempre estará aflita. Vezes há que é fruto de uma vaidade, de uma prepotência, de um orgulho. Há pessoas que dizem, eu não consigo ter amigos, deve ser que na encarnação passada eu fui muito agressivo com as pessoas. Não, é porque nessa ou é muito tímido, muito fechado, ou simplesmente prepotente, em que não é agradável às pessoas. Então, Kardec propõe que nós olhemos mais para as nossas ações do que para os acontecimentos, que olhemos mais os acontecimentos como consequências das nossas ações. Então, ele tenta nos mostrar que aqui no mundo material, nós não somos marionetes, nós temos uma liberdade de escolha. Por mais que programemos nossa encarnação, conforme vemos lá nas questões 268 até 267 do Livro dos Espíritos, por mais que programemos, aqui nós redirecionamos rotas, aqui nós redirecionamos caminhos. E muitas vezes a pressa, o desejo, o interesse imediatista, faz com que nós façamos escolhas ou tenhamos escolhas, não as melhores. Muitas vezes deixamos de ouvir nossa consciência e agimos de maneira intempestiva, de maneira impensada, e aí as consequências podem não ser boas. Então, é preciso que nós observemos mais nossas atitudes, nossas ações, para que percebamos que a vida tem uma característica. A vida tem uma característica devolutiva. A vida devolve o que nós damos para ela. A vida não nos dá as coisas. Muitos dizem, eu não sou agraciado pela vida, a vida nunca me deu nada. A vida nunca deu nada para ninguém, nunca dará. A vida retribuirá. A vida devolverá aquilo que eu der para ela. Se para a vida eu me abro para vivê-la, ela se abre para ser vivida. Se eu me disponibilizo na vida, a vida se disponibiliza para mim. Então, a vida tem sempre o efeito reativo. Como bem cantou o nosso cantor Gonzaguinha, somos nós que fazemos a vida, como der, puder ou vier. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Então, em respeito muito o nosso cantor e compositor, Zeca Pagodinho, mas quando ele diz, deixa me levar, a vida leva eu, ele comete um erro existencial. Melhor seria se ele dissesse, vida, deixe-me levá-la, vida, levo-a eu. Porque somos nós que fazemos. Somos nós que desenvolvemos a vida. E não é a vida que me faz sofrer. Sou eu que não me faço por ser feliz na própria existência. No conjunto das existências que formam a vida. E como a vida é uma só, porque não podemos confundir vida com encarnação. Encarnação nós temos muitas, mas encarnação é parte da vida. A cada encarnação sou eu, em momento diferente, mas continuo sendo eu. Então, eu não tenho mais de uma vida, porque se eu tiver mais de uma vida, é porque a vida se acaba. Se a vida se acabar, eu me acabei. Então, na próxima, não posso ser eu.
Será outra pessoa? Então, não é assim que funciona. Então, nós temos uma vida só. Ora estamos desencarnados, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, ora estamos encarnados. E assim formamos a vida, que é o que encontramos no item 9 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Por isso, os processos expiatórios acontecem em encarnações diferentes. Diz lá, artigo 9º, Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, fica muito claro, lá está dito que todas as faltas terão a sua expiação. E uma expiação pode ocorrer na encarnação, na próxima ou nas próximas, porque as reencarnações são solidárias entre si, pois pertencem ao mesmo espírito. É o que diz ali Kardec. As reencarnações pertencem ao mesmo espírito. Assim sendo, as reencarnações são momentos dentro da minha vida, porque sempre serei eu. E assim sendo, é que entra o item causas anteriores das aflições. Porque são sempre causas provocadas por mim, mas anteriores a essa encarnação, anteriores a essa existência. Estarão antes do berço. E por que elas geram efeito? Porque a encarnação passada, as encarnações passadas, fui eu também. Então, sou eu colhendo os frutos, as sementes que eu mesmo semeei. Sou eu colhendo os frutos da semente semeada. E aí entra a justiça de Deus. Entra a justiça de Deus, porque quem aqui passa por dificuldades, passa por aflições, por sofrimentos, e não encontra causas, diz Deus é injusto. Mas, na verdade, a causa existe. E ela está sempre na minha vida. Em outras encarnações, mas é minha vida. Então, eu não posso dizer que na vida passada eu era diferente, porque a vida é sempre presente. Eu posso dizer que na encarnação passada eu era bom ou era ruim, mas dizer na vida passada, não. Porque se assim fosse, eu não poderia ter aflições cujas causas estivessem na vida passada, ou nas vidas passadas. Porque seriam de outra pessoa, já que, terminada a vida, terminei eu. Então, por isso as causas anteriores às aflições. Por isso, há causas lá, que eu não preciso saber quais são. Basta saber que elas existem lá. E por que eu posso saber que elas existem lá? Pela justiça de Deus. Eu não preciso de nenhum processo que me leve ao passado, que me remonte ao passado, para saber quem eu fui e não o que, quem eu fui, para saber o que eu fiz. Simplesmente eu sei que algo foi feito, porque as coisas não estão boas agora e não tem causa para agora. Da mesma forma, o oposto. Pessoas nada fizeram e são alegres. Muito fizeram para ser alegres. Também causas atuais, causas anteriores. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, é o que Kardec tenta mostrar, para poder lidar, sim, com o sofrimento. Para poder entender que não se gosta de sofrer, mas se sofre, sofre-se com gosto. O que é sofrer com gosto? O que é gostar de sofrer? Gostar de sofrer é vitimização. Gostar de sofrer é a pessoa se limitar ao sofrimento, dele se lamentar e nada fazer para dele sair. É um processo de se auto-vitimizar. Sofrer com gosto é perceber que há causa, então não há injustiça. E se há causa, eu preciso extirpá-la. Como eu não sei qual é, eu só preciso analisar a minha conduta e ver se a minha conduta mantiver gerando situações ruins, eu preciso mudar a minha conduta. E até eu conseguir mudar a minha conduta, esforço-me no processo do próprio sofrimento. Ou seja, o sofrer com gosto é não se lamentar, é compreender e buscar soluções. É isso que se chama resignação. Que, se olharmos a expressão bem-aventurados que choram e colocar bem-aventurados que se resignam, nós entenderemos por que é humildade primeiro.
Só um ser humilde é capaz de se resignar ante o sofrimento. Então, esse entendimento ele é importante para que se possa analisar as aflições, para que se possa analisar o sofrimento. Um sofrimento, por exemplo, advindo do próprio sofrimento. A pessoa sofre porque está sofrendo, e por estar sofrendo, sofre. E por sofrer, sofre. E assim fica o sofrimento advindo do sofrimento. É aquela pessoa inquieta, que fica ansiosa, que fica angustiada, que fica melancólica, que se deprime. Por quê? Porque eu estou sofrendo. Vocês não veem que eu estou sofrendo e por isso eu sofro. E como eu sofro, eu continuo sofrendo. E por continuar sofrendo, eu sofro. Então, nos explica isso Dona Joana de Ângeles no livro Plenitude, que o sofrimento advindo do sofrimento é típico dos que gostam de sofrer, ou seja, é típico daqueles que se lamentam e querem soluções externas sem nenhuma atitude interna, sem nenhuma vontade própria. Ela nos fala que existe o sofrimento pela impermanência. Nos diz ela, tudo no mundo é impermanente, a única coisa permanente é a própria impermanência. A única coisa que nunca muda no mundo. E há pessoas que querem sempre as mesmas coisas. As pessoas não querem lidar com oscilações, não se sujeitam a mudanças, refratam o próprio progresso, refratam quaisquer ideias novas. São pessoas que se cristalizam nas suas próprias ideias e, com isso, sofrem pela impermanência das coisas. São pessoas que querem congelar o tempo para que nunca mude. São pessoas que sempre se lamentam do presente e enaltecendo o passado, dizendo, no meu tempo, como se hoje não fosse o tempo dela. Então, são pessoas que sofrem porque não aceitam o processo evolutivo. Querem a estabilidade na instabilidade. Querem a inércia quando se precisa do movimento. Então, ela diz que esse tipo de sofrimento angustia, torna a pessoa melancólica. E ela nos diz que há um terceiro tipo, terceira característica do sofrimento, que é o sofrimento advindo do condicionamento, o sofrimento cultural. O mundo é para sofrer. O mundo é um vale de lágrimas. A felicidade não é deste mundo. Gera um condicionamento, que se não sofrer, não evolui. Que sem choro não há crescimento, sem dor não há crescimento. Chavões de uma cultura condicionada a sofrimento. Mas Simão, no próprio capítulo 5 do Evangelho, está lá escrito, a felicidade não é neste mundo. Sim, está escrito. E a felicidade também realmente não é deste mundo. Mas nós podemos perguntar, quantos mundos nós temos? Somente dois. Nós temos o mundo espiritual e o mundo material, não existe outro. Nós temos diversos orbes, planetas, estrelas, tudo bem. Corpos celestes são muitos, mas mundos, mundo espiritual, mundo material. Se a felicidade não é do mundo material, porque está dizendo a felicidade não é deste mundo, ela só pode ser do mundo espiritual. E nós? Nós somos de que mundo? Nós somos do mundo espiritual ou somos do mundo material? Nós somos do mundo espiritual. Se nós somos do mundo espiritual e a felicidade é do mundo espiritual, a felicidade então é nossa. O eu estar nesse mundo não muda nada. Então criamos condicionamentos. Mas o mundo é um vale de lágrimas, sim, porque as pessoas querem chorar, mas em vez de chorar, poderiam trabalhar, poderíamos todos nós trabalharmos pelo nosso crescimento e usar, né, o apesar para poder significar elevação. Apesar da dificuldade, continuo o meu caminho. Apesar dos transtornos, sigo os meus propósitos. Apesar das incompreensões, trabalho nos meus objetivos. Apesar da dor, continuarei me levantando. Então,
nós precisamos perceber que não é o mundo assim. O planeta Terra não é de provas e expiações. Nós, habitantes, é que estamos em provas e expiações. Se outros espíritos vierem para cá, esse planeta se transforma naquilo que forem os espíritos que vierem para cá. Imaginemos esse planeta Terra como está hoje, se trocasse a população e pusesse só os seres angelicais. Seria um planeta celestial. Então, não é o planeta, é a psicosfera nele criada por nós. Então, o mundo não é um vale de lágrimas. As pessoas que nele estamos é que optamos em chorar, em vez de trabalhar para o nosso crescimento. Em vez de, apesar de, começar a fazer. Então, são pontos do condicionamento. É tão forte que nós temos, muitas vezes, vergonha de dizer que estamos bem. A pessoa pergunta como você está. E, normalmente, respondemos, mais ou menos. Como Deus quer. E esse como Deus quer, dizendo mais ou menos. Se é como Deus quer, então está ótimo, porque Deus nos quer sempre bem. Mas, veja, a gente vai dizendo isso. Tem aqueles que ainda usam linguagens figuradas, como você está empurrando com a barriga. Vou aí arrastando os meus dias. Esse sofrimento é condicionado. É aquela pessoa que diz assim, não, eu morro de medo de quando chegar o sofrimento, porque até hoje eu nunca sofri. A hora que chegar, meu Deus. E por que tem que chegar? Se até agora nunca sofreu, porque causa não tem. É só não darmos causa. Ah, não, mas sem todo mundo sofre. Ou seja, eu ainda não sofri. E é isso que Dona Joana chama de cultura. Cultura do sofrimento. Que muitas vezes encontramos em diálogos espíritas que não deveria existir esse conteúdo. E não deveria existir essa ideia. Primeiro que ninguém está na Terra para sofrer. Estamos na Terra para crescer. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Ou seja, por que um espírito precisa encarnar? É a pergunta que Kardec fez. Porque um ser espiritual, criado um espiritual, que evoluído vai ficar no mundo espiritual, precisa vir para o mundo material. Isso que ele perguntou. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles responderam a ele. Deus vos impõe, veja o verbo, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Veja a resposta. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Não foi dito lá para vos fazer sofrer, para vos fazer progredir. E ele ainda mais, dizem mais os espíritos. Para uns é uma prova, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Ou seja, estamos aqui para trabalhar conosco e trabalhar para com as outras pessoas. Cumprir com a nossa parte da obra da criação. Essa é a finalidade de estarmos aqui na Terra. E não para sofrer. Podemos até perguntar, então não se evolui no mundo espiritual? Sim, evolui. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. O espírito, quando no estado errante, evolui? Eles respondem sim, sempre segundo a sua vontade. Mas, vejam a conjunção adversativa, mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, no mundo espiritual nós evoluímos em conhecimento, aqui em atitude, ou seja, colocar em prática. A Terra, então, é um laboratório para as nossas experiências evolutivas. Então, não vai de lado. Se quisermos chorar, sim. Mas se quisermos reagir e crescer, não será. Então, essa análise Dona Joana de Ângeles nos oferece. E nos oferece a ideia contida no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo. E esse pensamento de Dona Joana de Ângeles no livro Plenitude, nos indica que nós temos uma forma de cessar o sofrimento. E Dona Joana nos sugere algumas atitudes para que nós nos libertemos do sofrimento. Uma coisa, cessar o sofrimento.
a outra coisa nos fazer libertar do sofrimento. E ela nos sugere o cessar do sofrimento, a tomada de consciência. Ou seja, tomar consciência disso tudo que nós conversamos. Que o sofrimento não é imposto, que ele é consequência, que se eu mudo minhas atitudes, eu mudo as consequências, que se eu quiser mudar as consequências, eu preciso mudar minhas atitudes, que sofrimento não vem de Deus, como também alegrias não vêm de Deus, são conquistas, são aquisições, e que se não há sofrimento sem causa, e que eu não preciso saber a causa. Então ela diz que isso tira o senso de injustiça, tirando o senso de injustiça, dá condições para a pessoa saber vivenciar o sofrimento e dele sair. Tem uma parábola, uma lenda indiana, que diz que certa vez Brahma chamou todos os rios da Índia para uma reunião e ele adverte nessa reunião o rio Ganges. E diz a ele, questiona ao rio Ganges por que ele, o Ganges, estava arrancando os arbustos que Brahma havia plantado. E não arrancava, arrancando os carvalhos que Brahma havia plantado, e não arrancava os arbustos que tinham nascido por eles mesmos. E o rio Ganges virou-se para Brahma e diz, olha, quando as minhas águas se avolumam, os seus carvalhos querem impor resistência a elas, e eu as torno mais fortes e os quebro. Os arbustos, quando minhas águas se avolumam e começam a passar, eles se dobram, minhas águas passam e eles se levantam. É o que Paulo, o apóstolo, dizia aos Romanos no capítulo 12. Não resistais ao mal. Não é lutando contra o sofrimento que eu vou vencer. É buscando a causa dele e mudando-a, que ele vai desaparecer. Não se luta contra a consequência. Se trabalha com a causa. Não se luta contra a sombra. Acende-se luz. E o apóstolo Paulo, também no mesmo capítulo 12 da sua carta aos Romanos, ele diz, irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Então, como se lida com o sofrimento? Ele é consequência. Eu tenho que buscar a causa. E qual é a causa? A falta de atitudes que possam gerar benesses, ou seja, falta de virtude. Então, que eu comece a praticar o bem. E assim, vou mudando as consequências. Por quê? Porque praticando o bem, novas consequências ocorrerão. E essas novas serão maiores, porque as causas do bem passam a ser maiores. Então, ela nos fala que essa lógica, dona Joana, ela nos permite ter a resignação para lidar com o sofrimento. Ter a resignação não é se acomodar. Acomodação é a pessoa que nada faz para poder se libertar. A pessoa resignada, ela sabe mensurar o tempo, sabe que por hora não tem ainda as ferramentas para sair do sofrimento, mas não deixa de procurá-las, encontrá-las, sair do sofrimento. O acomodado, não. Mesmo tendo as ferramentas, ele nada faz para sair do sofrimento. Então, quando se conscientiza, a ideia de vitimização desaparece, a ideia de injustiça desaparece, e a procura pela forma de mudar a causa começa a ficar mais forte. É isso que ela chama de cessação do sofrimento. Cessa. Cessa por quê? Ele é efeito. E depois ela nos sugere alguns caminhos para nos libertarmos dessa samsara do sofrimento. Ela nos sugere alguns caminhos, dizendo, primeiro, esqueça o passado no passado. Ela diz, em outras palavras, esqueça as coisas do passado.
Quantas pessoas perdem o presente porque continuam vivendo no passado? Quantas pessoas vivem a frustração do que perderam e não entendem que estão na hora de poder conquistar? Quantas pessoas vivem de glórias do passado? Quantas pessoas vivem ainda de sofrimentos passados, de fatos que já deveriam ter sido resolvidos? Quantas pessoas sofrem por mágoas, que é justamente a guarda do passado? Então, o passado é algo conhecido, mas é imutável. Não se muda o passado. É preciso sempre observar que o passado ele pode servir de exemplo, mas não de atitude. Porque não se pode ter atitude no passado. As pessoas vivem do sofrimento passado e não aproveitam as alegrias do presente. São pessoas que têm sempre agora o senão oposto. Sempre tem um detalhe. São pessoas sempre que apresentam o desânimo e não aquele tem de bom ânimo que Jesus havia colocado. São pessoas que dizem que não vai dar certo porque até hoje nunca deu. São pessoas que dizem, não, a felicidade não é para mim, porque nesse tempo todo eu nunca tive. Mas ele nunca a procurou, ou seja, ele nunca fez para que acontecesse. Então, esses pontos, ela diz, esqueça as coisas do passado no passado. Como disse o Cristo, vai e não peques mais. Ou seja, vire a página. O que está escrito, mas a página continua branca à frente para escrever novas coisas. E ela também diz, um segundo caminho, um segundo ponto, ter fé no futuro. Ter fé no futuro, como disse o Cristo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ter fé no futuro não é viver no futuro, alienando-se do presente. O futuro, diferentemente do passado, é desconhecido, mas é mutável. O passado é conhecido e imutável. O futuro é desconhecido, porém mutável. E como eu mudo o futuro? Com as atitudes do presente. O futuro, ele não existe. O futuro sempre é a materialização das consequências do presente. Então, se eu digo amanhã, esse amanhã não existe. Quando ele existir, ele se chamará hoje. E o hoje, que determinaria o amanhã, já o determinou. E se o amanhã ficou ruim, quando virou o hoje, quer dizer que o hoje, que agora é ontem, está gerando, é a causa geradora disso. Então, qual é o único momento que eu tenho para agir? O agora, o hoje. E é o momento que eu não ajo. E depois quero que o futuro seja bom. Ter fé no futuro não é esperar o futuro chegar, é fazer o futuro. Como se faz o futuro? Um bom, aliás, presente. Como cantou no passado o Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o futuro, quando ele acontecer, ele será presente. Então, que eu não espere acontecer, que eu já o garanta a partir do meu presente. O futuro sempre será consequência do presente, das ações ou do passado, que no presente ainda não resolvi. Sugere ela um terceiro passo, diz ela, busque o amparo incessante da prece. Como nos falou o Cristo, pedi e obtereis, mas ele também disse, batei e abrir-se-vos-á. A prece não é só um proferir de palavras, são palavras advindas de sentimentos e sucedidas de atitudes. Então, o amparo da prece é que nós esquecemos de um ser superior que está sempre conosco. Esquecemos do nosso anjo guardião, questão 294 do Livro dos Espíritos.
Esquecemos que temos forças, que podemos buscá-las nessa esfera maior, mas para isso precisamos aprender a cultivar como hábito a oração, que não tem regras, senão falar com o coração, que não tem lugar, que não tem hora, que não tem fórmula. Perceber que pela oração a criatura conversa com o Criador. A oração é o canal, é o meio mais prático e rápido de se chegar ao Criador. É o falar com o Criador e ouvir o Criador. Então ela diz que é importante esse passo num processo para a libertação do sofrimento. Não quer dizer que com a oração o sofrimento será extirpado, quer dizer que com a oração eu me fortaleço para eu extirpar a causa do sofrimento. Então ela sugere esse terceiro passo, sugere um quarto passo, nos dizendo trabalho incessante no bem, não é, não é só orar, como dizia Madre Teresa de Calcutá, mais vale as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram, somente oram. Então ela nos diz orar, mas também nos diz trabalho incessante no bem. Nos sugere ela ter Jesus no coração e arremata dando-nos uma última sugestão, um último passo, que ela então diz: amar independentemente de se sentir amado. E para nós, muitas vezes, o amor é retributivo. Só dou amor quando eu receber. E ela diz que o amar, independentemente de se sentir amado, é o que coroa todos os passos para uma libertação do sofrimento. E com esses passos, nós atingimos aquilo que ela chama de maturidade espiritual. Como disse o apóstolo Paulo, quando era menino, agia como menino, falava como menino, sentia como menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E lamentar-se por sofrimento são coisas de menino. Não são coisas de pessoas maduras, espiritualmente dizendo. Nós precisamos buscar essa maturidade espiritual para entendermos que Deus não joga dados, não deixa sorte, não vivemos numa aleatoriedade, vivemos numa consequencialidade. A maturidade para dizer errei, então deixa eu consertar, deixa eu reparar. A maturidade para redirecionar caminhos, para voltar atrás, se necessário, para pedir ajuda, a maturidade da humildade. E essa maturidade espiritual nos dá uma nova visão, uma nova consciência de mundo. Porque a forma que enxergamos, ela reflete a forma que somos. Como disse o Cristo, os olhos são a candeia da alma, são as lanternas da alma. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, os olhos só refletem o que eu trago no interior. Se o meu interior não se ilumina, meus olhos só encontrarão escuridão. Só encontrarão os lados ruins das coisas. Porque é um processo de atração. Sou atraído para aquele olhar. Porque é um mesmo cenário que alguém diz belíssimo, o outro fala quão feio é. Mas a questão não está no cenário, está em quem o está vendo. Então, a maturidade espiritual nos permite desenvolver uma consciência, uma nova consciência e visão de mundo. E perceber, então, que a vida não é boa, a vida não é ruim. A vida é a consequência do que nós somos. Se nós somos pessoas do bem, a vida será sempre boa. Mas se somos maus, a vida será também muito má, muito difícil.
E é preciso que tenhamos a perspectiva, saber enxergar a vida, deixar as lamentações e buscar as ações. Deixar de invejarmos a vida alheia, porque a única vida que nós podemos viver é a nossa. O que faz dela a melhor vida do mundo. Por que a minha vida é a melhor vida do mundo? Porque só eu posso vivê-la. Eu não posso viver a vida de ninguém. Por isso não devo invejá-la. Eu posso até ter como referência, mas invejá-la não, porque eu nunca a terei. Eu só terei a minha, mas eu posso fazer a minha ser tão boa quanto, se eu a valorizá-la. Tem uma historieta, uma historiazinha, uma parábola, que diz que havia um homem num terreno árido plantando batatas. E ele plantava batatas e ficava reclamando, dizendo: que vida dura a minha. Estou eu aqui nesse terreno seco, essa terra árida, sol escaldante, há dias não chove. Se eu planto essa batata e não chove, não germina. Se não germinar, não colho. Se não colher, não vendo. Se não vender, não tenho como me manter. Fico à mercê do tempo. Isso não é vida? Todos os dias, cedo aqui, vou embora à tarde, sozinho. Isso não é vida? Que vida dura a minha. Ele observa na estrada, está passando um ônibus. E ele diz: vida boa é daquele motorista de ônibus. Está lá sentado, protegido do sol, ar-condicionado, indo de uma cidade para outra, conhecendo várias cidades, conversa com muitas pessoas. Isso é que é vida. Eu queria ser um motorista de ônibus. E o motorista de ônibus ia ali, dirigindo o ônibus e pensando: que vida dura a minha. Dirijo esse ônibus sozinho, responsável por todos que estão comigo. Todo mundo entra, não me cumprimenta, todo mundo sai, não me agradece. Se for um pneu, desço para trocá-lo sozinho. Se caio em um buraco, estrago o ônibus, sou obrigado a pagar o conserto. Vou numa cidade, atraso e as pessoas reclamam. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E ele é ultrapassado por um carro conversível. E ele diz: vida boa é daquele motorista desse carro. Vai onde quer, quando quer, com quem quer, é dono do seu destino, e não igual a mim. E o homem que ia dirigindo o carro, conversível, ia pensando: que vida dura a minha. Estou eu aqui nesse carro, alugado, sou vendedor ambulante, meu carro estragou na última cidade, mas preciso chegar a tempo do comércio aberto na outra para fazer venda, senão não consigo consertar meu carro. E é sempre assim, mal vendo para pagar minhas contas, de cidade em cidade, nunca durmo em casa. Isso não é vida. Que vida dura a minha. E olha para cima, o carro conversível, vê um avião. E diz: vida boa é daquele piloto de avião. Chega rápido nos seus destinos, sempre encontra pessoas novas, conhece muitos países. Ah, isso é que é vida. Eu queria ser o piloto de avião. E o piloto de avião ia pensando lá: que vida dura a minha. Estou aqui nas alturas, se cai, morro e morre todo mundo comigo. Envelheço-me mais cedo, tamanha pressão atmosférica. Troco de cidade, não conheço minha tripulação, troco de países. Há dias, se não um mês, que eu não vejo minha família. Meu ponto base sempre está mudando. Isso é muito cansativo, mal respiro bem. Isso não é vida dura minha. E da janela do avião, lá de cima, ele olha para baixo e vê uma terra árida e um senhor plantando batatas. E diz: vida boa é daquele plantador de batatas. Vida boa é uma questão de perspectiva. Não interessa que vida é a minha, interessa como eu quero vivê-la, como eu quero valorizá-la. E eu devo sim sempre valorizá-la, porque é a única vida que eu tenho. E sou o único vivente que pode vivê-la. Só por isso já seria uma dádiva. Então eu agradeço a vocês pela paciência de me ouvir nesses 50 minutos, né, e fico à disposição se alguém quer fazer alguma observação. Eu vi que durante a fala uma pessoa levantou a mão, mas eu estava concluindo o raciocínio primeiro. Obrigada, Simão. Eu acho que foi por engano que levantou, que logo ela baixou. Muito obrigada, mais uma vez.
né, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. É muito gentil da sua parte em vir trazer a mensagem, né, e falar dessa forma tão clara para a gente, né. Isso é precioso, eu falo que é uma joia e é um alimento, né, para a nossa alma. Fico muito agradecida. Eu que agradeço, Keila. Para mim sempre será uma alegria estar com vocês. Queria agradecer a sua dissertação aí sobre o tema, muito bom, muito esclarecedor, excelente a forma como você conduziu e falou. Fica, assim, filosoficamente falando, claro para nós que estamos aqui observando e ouvindo, né? Como é que se entende a vida com essa perspectiva que você colocou aí. Muito bom, parabéns. Obrigada, Osmar, é verdade, Osmar. É isso mesmo, né, Betânia? Poesias para os nossos ouvidos, né? Por isso que eu estudo muito com ele, viu, gente? É uma fonte de estudos para mim, é o Simão Pedro. Ele, o Jorge, gosto muito deles. O Jorge é fonte. Eu estou tentando falar com ele também, viu, Simão, mas está difícil. É que Né? ele mora mais longe, está lá em Rondônia. Né? Eu estou aqui em Minas. Muito obrigada. Podemos encerrar o nosso culto? Alguém quer falar alguma coisa? Olha, lá no centro as pessoas ficaram doidas para participarem, mas hoje era dia de mediúnica. Todo mundo queria, eu ainda vou mudar a data desse culto, eu só não mudei ainda por uma pessoa aqui que eu tenho um carinho gigante, que eu sei que ela também trabalha na mediúnica na quarta, que é a Claudinha, e ela sempre está aqui com a gente. Então, assim, para mim é importante para todo mundo estar participando, né? Em falar nisso, Claudinha, você está aí, meu anjo? Chamei ela aqui no WhatsApp. Sim. Podemos encerrar, então? Sim, vamos lá. Senhor Jesus, é com muita gratidão que agradecemos esse estudo, essas palavras, tudo de bom dessa noite. Agradecemos, Senhor, por tudo que ouvimos, agradecemos pelo pão, agradecemos pela vida, agradecemos pelas oportunidades e pelas coisas não tão boas que nos ensinam. Que Maria de Nazaré possa envolver a cada um de nós, Senhor, encarnados e desencarnados, com muito amor, com muita ternura, bondade, compaixão. Que possamos todos, Senhor, estarmos ligados, aprendendo com amor, com ternura, e assim, quando vier as provas, que possamos estar fortalecidos. Que onde quer que encontre uma pessoa necessitada, possa encontrar também seus mensageiros do amor, da luz, da paz, nas ruas, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, aquelas pessoas que estão privadas de liberdade, pedimos que cada um receba como ao merecimento de cada um deles, possa receber o amor, o auxílio, o amparo, que Maria de Nazaré possa envolver a cada um de nós, envolver os nossos lares, envolver o nosso palestrante da noite, que ele possa levar essa mensagem cada vez a mais pessoas, que realmente poesias para os nossos ouvidos. Que Maria de Nazaré, que Jesus, o Divino Mestre, envolva cada um de nós, Senhor, dos nossos lares, os nossos familiares, que nossa semana seja abençoada, hoje e sempre, obrigado e que assim seja. Que assim seja. Ai, Muito meu Deus, obrigada a muito todos. bom. Jesus, obrigada. Obrigada,